Na pele humana. Casa de Tira. Entrar na casa da mãe da astróloga de 1000 milhas foi surpreendentemente fácil. O ator de Pandora simplesmente assumiu a forma de sua filha antes que a mulher atendesse a porta. Quando ela fez isso e viu sua filha parada ao lado de uma linda loira, ela quase pulou nos braços do ator de Pandora. Minha filha. Estou tão feliz em ver você. Ela disse alegremente. Os olhos de Vanessa estavam cuidadosamente neutros enquanto ela procurava a culpa da mulher. Não foi um sentimento forte dela, mas uma névoa de vergonha e remorso cobriu um espaço de sua memória. Mas, quem é essa com você? Ela perguntou, virando-se para Vanessa. Esta é uma boa amiga minha, o nome dela é Serpina, ela está tendo alguns problemas com homens, e pensei que ela poderia seguir alguns de seus conselhos. O ator de Pandora disse com uma voz doce e feminina, ela tem sido uma distração bem-vinda para mim desde tudo. O ator de Pandora disse, momentaneamente virando seus olhos para baixo e para longe. Claro, entre. Por favor, não fique do lado de fora. Ela disse com entusiasmo e se afastou. Prazer em conhecê-la, Serpina, meu nome é Tira. Ela era mais ou menos o que Vanessa esperava, até a introdução calorosa, uma mulher de aparência matronal, rechonchuda, com cabelo azul curto e gentis olhos verdes emoldurados por um rosto arredondado levemente cereja. Tudo nela gritava mãe. A casa não era diferente, limpa e arrumada com pequenas bugigangas espalhadas, era a casa dos abastados sem ser ricos, seu vestido simples e a presença de um porta-moedas na porta, junto com sua resposta rápida, sugeriam que ela estava planejando sair naquele momento, e que havia sido interrompida. Vanessa deu um suspiro melancólico, vendo que sua filha estava aqui com uma amiga. Tira imediatamente deixou de lado seus planos, sem sequer mencionar, e convidou os dois para conversar. O afeto irradiava dela enquanto ela os conduzia até uma mesa em uma pequena área de jantar bonita. A mesa era lisa, mas não envernizada, de madeira bonita e barata, mas que tinha sido cuidadosamente moldada, ainda tinha sua cor creme suave e pálida, as cadeiras eram as mesmas, e a mãe matronal da astróloga de 1000 milhas rapidamente arrumou os lugares para o chá e foi até a cozinha e começou a preparar um bule para seus convidados com eficiência. Enquanto ela estava fora, Vanessa olhou para seu compatriota. Como você sabia o que dizer a ela? Ela perguntou tão suavemente que sua voz não foi ouvida, e inclinou levemente a cabeça ao encontrar os olhos dele. Um doppelganger tem uma habilidade natural de ler mentes, pensamentos superficiais, impressões que as pessoas têm daqueles cujas formas assumimos, para que possamos garantir que eles nos vejam como precisamos. Ele sorriu na forma da astróloga de 1000 milhas e piscou. Vanessa sorriu com seus sorrisos cheios de dentes e piscou de volta. Alguns minutos depois, Tira voltou. Enquanto servia o chá de um bule muito comum, ela olhou para Vanessa. Então, Serpina, por que você não me conta sobre esse seu problema com um homem? Ela disse com uma voz meio conspiratória. Vanessa corou e prometeu que devia alguma punição modesta ao ator de Pandora por essa história. Sem nada a fazer a não ser prosseguir, Vanessa optou por falar o assunto da melhor maneira que pôde, sem revelar os detalhes. Bom, tem esse cara, ele é brilhante, ele é lindo, gostamos das mesmas coisas, e trabalhamos juntos também. Oi, um romance no local de trabalho, que escandaloso. Tira disse dramaticamente e agarrou seu rosto com as duas mãos, fechou os olhos e balançou a cabeça. Então ela se acalmou e sorriu provocativamente. Eu sei exatamente como é isso. Você sabe? Vanessa perguntou intrigada. Ah, sim, há muito tempo. Eu estava, bem, Meidal aqui sabe. Certamente ela lhe contou? Tira perguntou e olhou para o ator de Pandora. O ator de Pandora balançou a cabeça. Não, esse não era o meu lugar, mãe. Ele disse com uma voz tímida e envergonhada enquanto desviava o olhar. Bem, isso não importa agora, eu? Tira mordeu o lábio enquanto tentava falar. Sinto muito, ela hesitou. Ainda é estranho para mim, por que você não me conta? E quando eu ficar um pouco mais confortável, se ajudar, falarei um pouco mais sobre mim. Ela disse e rapidamente levou uma xícara aos lábios para esconder o rosto com a inclinação da xícara. Vanessa deu um sorriso gentil, mas do que ela pensava que ofereceria ao alvo. Tudo bem, então trabalhamos muito juntos. O que você faz? Tira perguntou. Nós estudamos magia, ele é meu veterano, eu o ajudo.
Vanessa disse, expressando a estranha posição que ela tinha da melhor maneira que pôde. Um caso com seu chefe, ainda mais escandaloso. Ela disse com um sorriso lascivo e provocador. Ela apoiou o queixo na palma da mão enquanto seu cotovelo batia na mesa. Me diga mais. Você não me disse que sua mãe era uma fofoqueira. Vanessa disse ao ator de Pandora com uma risadinha. Ela é muito discreta, está tudo bem. O ator de Pandora disse, colocando a mão sobre o coração, e acrescentou, eu prometo. Eu vou cobrar isso de você. Vanessa disse com uma expressão zombeteiramente ameaçadora enquanto levantava um pequeno punho. Tira deu uma risadinha. Minha Meidal está falando a verdade, sou muito discreta. Bem, ok então. Vanessa disse com falsa relutância, eu sou uma garota muito bonita, flerto com ele, trabalho duro e ele valoriza minhas contribuições, mas ele simplesmente não faz nada, por que não? Posso ver que ele está atraído por mim. Ela franziu a testa. Ele é casado, Serpina? Tira perguntou abruptamente. A pergunta foi tão direta e automática que pegou Vanessa desprevenida. Foi também revelador que ela foi para tal lugar. A névoa da culpa começou a ficar mais clara para ela quando ela olhou para a mulher. Um caso. Seus olhos se arregalaram. Tira, você? Vanessa perguntou gentilmente. Os olhos de Tira baixaram. Eu entreguei. Você é a fiada. Sim, o pai de Meidal. Trabalhamos juntos há muito tempo. Eu era casada. O pai dela e eu saímos em uma missão. Trabalhando juntos, quase morremos. E quando sabíamos que íamos viver, ficamos tão entusiasmados e felizes que, bem, o fruto disso está ao seu lado agora. Ela desviou o olhar. Eu me senti tremendamente culpada por isso e me perguntei o que dizer ao meu marido quando voltasse. Mas isso era discutível. Ele morreu em um acidente enquanto eu estava fora. Mesmo assim, foi um grande escândalo. Ficamos calados, conversando apenas por cartas até Meidal atingir a maioridade para se conhecerem. Eles são muito próximos. Ele é o único homem que ela ouve. Então por que me contar? Vanessa perguntou surpresa. Porque pude ver que te lembrei de alguém. E como isso te deixou triste, e fazer isso é o tipo de coisa que acho que alguém assim teria feito. Além disso, você é uma amiga querida da minha filha, e eu vejo a dor em você, é um sentimento de mãe, acho que posso confiar em você, posso ver como você é uma boa pessoa. Tira disse gentilmente e estendeu a mão por cima da mesa. Vanessa pegou a mão da mulher, e contra sua vontade, seus olhos se encheram de lágrimas. Como ela era? Tira perguntou, sua mãe, quero dizer. O ator de Pandora assistiu à interação com uma sensação de admiração que foi cuidadosamente escondida. Tira tinha profundezas ocultas que sua leitura superficial não havia revelado. Uma boa mulher, eu acho, se parecia muito comigo, ela era gentil com todos, mas ingênua, sempre pensava o melhor das pessoas, ela gostava de cozinhar e de jardinagem, eu não poderia ter pedido uma mãe mais gentil. Vanessa disse suavemente enquanto pensava em sua infância. Ela não sabia ler nem escrever, nem o próprio nome, mas sempre sabia o que dizer para me animar quando eu estava triste. Ela fez tudo por mim. Quando nos mudamos do campo para a cidade em busca de trabalho, quando as coisas pioraram onde estávamos, ela fez o que fosse necessário para me manter alimentada e nos dar um teto. Eu nunca consegui agradecê-la por tudo que ela fez por mim. Vanessa desviou o olhar de ambos, incapaz de encarar alguém. Tira apertou a mão dela. Ela sabia, eu prometo, ela sabia o quanto você a amava e o quanto você estava grata pelo que ela fez. Vanessa fungou forte. Espero que sim, acho que se ela tivesse vivido e você a conhecesse, vocês duas teriam sido amigas maravilhosas. Eu também acho. Tira disse com um sorriso amoroso. É por isso que odeio fazer isso. Vanessa disse suavemente, pegando sua bolsa. Fazer o quê? Tira disse com uma expressão de confusão no rosto. Vanessa removeu o pergaminho e disse, durma, nível 3. O pergaminho queimou diante dos olhos da mulher surpresa, e ela caiu onde estava. Vanessa? O ator de Pandora perguntou, o que você está fazendo? O que tem que ser feito, por favor, coloque-a em algum lugar confortável, só estarei lá em cima por um momento. Vanessa disse e se levantou, ela foi até um lance de escadas próximo e subiu. Enquanto abaixo o ator de Pandora pegou a forma adormecida de Tira e a carregou para um sofá, ele a deitou ali e a posou confortavelmente enquanto ouvia os sons lá em cima. Não era uma residência grande,
Vanessa rapidamente encontrou o quarto, um espaço pequeno mas confortável com uma mesa de cabeceira ao lado. Ela foi direto até lá e abriu as gavetas. Encontrou uma caixinha ornamentada com uma pequena fechadura prateada na frente disso. A caixa era provavelmente o item mais caro da casa. Madeira manchada com emblemas ornamentados da teocracia gravados por toda parte. Um par brilhante de letras para D e T, no centro indicando que pelo menos um pouco de magia foi usada nela. Uma pequena fechadura prateada a mantinha fechada, mas era claramente apenas para exibição. Vanessa virou a mão e usou a garra para abri-la sem esforço. Assim como ela pensou, cartas, ela as folheou e sorriu com orgulho. Ela as colocou de volta na caixa e fechou-a com cuidado. Depois desceu as escadas. Encontrei o que precisávamos. Vanessa disse e foi até onde a mulher dormia. O que foi isso? O ator de Pandora perguntou. Nosso Senhor, como sempre, estava absolutamente certo. O rosto de Vanessa brilhou enquanto ela pressionava a caixa nas mãos que ainda pareciam as de Meidal. Assim como Tira é a mãe da astróloga de 1000 milhas, Dominique é o pai dela. Foi com ele que ela teve um caso. Você encontrou a prova tão rapidamente? Como? O ator de Pandora perguntou, perplexo. Fácil, o jeito que ela falava, se comunicando por meio de cartas. Ninguém como ela joga isso fora. Imaginei que ela guardasse e relesse, tarde da noite, quando estava sozinha e carente, na mesma hora da noite. Passo pensando nas pessoas de quem sinto falta, o que significava mantê-las acessíveis, mas seguras. Então, uma mesa de cabeceira onde ela dormia e uma pequena caixa de tesouro. Eu acho, Vanessa disse com um encolher de ombros desdenhoso e um tom de voz arrependido enquanto olhava para Tira adormecida. Ela mudou sua forma completamente para a de um demônio e pairou sobre ela. Obrigada por me ouvir, Tira. Tenho certeza que você teria dado um ótimo conselho. E eu estava dizendo a verdade. Você realmente me lembra dela, minha mãe, quero dizer, receio que todas as guerras tenham vítimas que não deveriam. Ela disse solenemente à mulher adormecida. Mas vou ser rápida, você não merece sofrer. Ela segurou as garras sobre a mulher e rapidamente enfiou duas para baixo, direto em seus gentis olhos verdes, onde perfurou o cérebro da mulher. Ela teve um espasmo por um momento, e Vanessa mexeu os dedos para cortar ainda mais o cérebro, só para ter certeza. E então o corpo ficou imóvel enquanto aceitava sua morte. Isso era mesmo necessário? O ator de Pandora perguntou através da voz de Meidal. Acho que sim, se você discorda, irmão mais velho, você deveria ter se oposto antes de eu fazer isso. Você é um dos 3 gênios de Nazarick, mais inteligente que eu e mais culto. Ou você sabia o que eu iria fazer antes de eu fazer isso, ou você confiou que eu tomaria a decisão certa. De qualquer forma, agora é tarde demais, Vanessa disse, enxugando os olhos nublados com a mão limpa. Se isso importa, ela não estava errada, ela me lembrava muito da minha mãe, até a ingenuidade, vendo bem onde. Simplesmente não havia. Isso causou muita dor à minha mãe e custou a Tira aqui a vida dela. Talvez, se houver outro mundo, elas possam ser amigas lá? Vanessa se perguntou caprichosamente por um momento enquanto limpava suas garras de sangue, olhos e matéria cerebral e apertava a mão para secá-la. Das Strumaine Kleine Savester. Ele disse balançando a cabeça. Os cabelos de Meidal saltaram atrás dele e sua forma mudou para do cadáver no sofá. Eu sei o que você pretende agora, vai funcionar. Sim, vai. Vou levar a ameaça para a astróloga de 1000 milhas depois de embrulhar e transportar o cadáver de sua mãe. Espere aqui, irmão mais velho, apenas seja um bom refém por enquanto. Vanessa disse, animando-se um pouco e piscando para ele enquanto pegava o envoltório de preservação que o ator de Pandora tirou de seu bolso e embrulhou o cadáver da mãe da astróloga de 1000 milhas. Ao fazer isso, o ator de Pandora disse, talvez você deva falar primeiro com a Solution. A astróloga de 1000 milhas é um membro da escritura negra, um dos campeões da humanidade. Eu, sob o disfarce de meu vater, vi que eles podem ser poderosos em relação a outros, se não nós mesmos. Você pode lidar com ela se ela reagir com violência? Vanessa pensou nisso por muito tempo. Talvez não, muito bem. Vou voltar para o hotel por enquanto. Gostaria de conferir aquele outro de novo. Verei Meidal amanhã. Espere aqui. Pegue o formulário da mãe e continue agindo. Ela respondeu. Poucos minutos depois, o corpo foi transportado para Nazarick e Vanessa,
agora em forma humana, saiu de casa e se dirigiu para seu quarto na pousada. Dentro da mansão de Raymond, Solution movia-se com fácil confiança pela casa de Raymond. Seu espanador varria com movimento perfeito e livre de resíduos sobre bancadas e estantes de livros, e ela tinha um sorriso impecável afixado em seu lindo rosto perfeito. Raymond lutou para manter a surpresa longe de seu rosto quando viu a maneira como ela trabalhava, a empregada ideal. Ele pensou enquanto observava seus passos graciosos enquanto ela se movia pela casa. Estou impressionada. Noah disse sem fôlego enquanto Solution polia uma bancada até obter um brilho reflexivo com absoluta facilidade. A dupla olhou para seus rostos refletidos na madeira. As mãos de Solution estavam em seus quadris e ela assentiu com uma satisfação inteligente. Fui escrava doméstica durante quase 140 anos, com exceção de alguns meses aqui ou ali nos campos. Antes de construir uma reputação entre as casas ricas por minhas habilidades, nunca vi ninguém limpar tão completamente e eficientemente como você. Solution cruzou os dedos na palma da mão e os levantou. Ela os soprou e os limpou presunçosamente no peito de sua roupa. Bem, não. Você não veria isso, não fora de Nazarick. Tenho o melhor de tudo, como uma empregada demônio. Nasci para cuidar da casa de um mestre e para lutar em nome deles. Não tenho outro motivo de existir. É por isso que servi Jaldabaoth. E agora, como sirvo Nazarick e o rei feiticeiro, eu e minhas irmãs somos as melhores que existem. E isso é tudo, ela disse com claro orgulho. Em sua voz. Não posso discutir os resultados. Noah disse com um aceno derrotado de cabeça. Solution não respondia, não havia necessidade, seu trabalho falava por ela. Tudo o que ela precisava saber era o layout e onde as coisas eram guardadas, e ela entrou na rotina como se já estivesse ali há uma vida inteira. Em um dia ela começou a ignorar os outros servos, exceto para lidar expressamente com Noah, a quem ela considerava a coordenadora de tarefas. Naquela noite, porém, ela se encontrou sozinha com Raymond em seu escritório particular. Então eu vou sair hoje à noite. Ela disse, dê-me um arquivo, ela pediu. Raymond enfiou a mão na gaveta e tirou um. Ela abriu a pasta e olhou para ele. Depois olhou para ele. O que é isso? Ela perguntou incrédula. Há algum problema? Ele perguntou, sentando-se e tirando vários papéis em branco e uma pena. Para mim? Solution perguntou com um sorriso. Não, mas você me surpreende. Este é um garoto, ele não pode ter mais de 15 anos. Ele é o único herdeiro, tem 14 anos e precisa partir. Raymond disse calmamente, admito que adiei um pouco devido à idade, mas, ele abriu as mãos consternado. Quando alguém lhe disser quem é, acredite. Por que a mudança? Ela perguntou com curiosidade enquanto folheava as páginas. Ele herdou muito após a morte de sua mãe na batalha ao norte de Crossroads. Ele é o único herdeiro agora, e muitas vezes se vangloria de como sua mãe era muito mole e que os costumes das mulheres fracas não seriam permitidos, para manchar o domínio de sua propriedade. Raymond explicou enquanto mergulhava a pena no tinteiro. Você vai matá-lo pelo que ele pode fazer? Ela perguntou com uma expressão feliz no rosto. É um problema para você acabar com a vida de uma criança? Raymond perguntou, com certa simpatia e com um breve momento de descrença. De jeito nenhum, eu sou uma donzela demônio. Meu mestre disse para te obedecer dentro de certos parâmetros, isso se encaixa nesses parâmetros, então eu farei isso, não vai incomodar minha consciência, pelo menos, vou aproveitar. Eu simplesmente não esperava trabalhar para um demônio em pele humana. Ela disse com seu sorriso monstruoso dividindo seu rosto. Raymond deixou uma expressão preocupada cruzar seu rosto. Seu mestre lhe contou o que eu costumava fazer? Ele perguntou sério enquanto olhava para ela. Não, não foi necessário. Solution respondeu, por quê? Eu era uma escritura negra e era muito bom. Exterminamos tribos de demi-humanos, homens-fera, heteromorfos, qualquer coisa, até as crianças. Não vou dizer que isso nunca me incomodou. Sei que perdemos alguns ao longo dos anos que se sentiram culpados pelo que fizeram pelo nosso país, desertores. A maioria das pessoas pensa nisso em algum momento quando se depara com a severidade da necessidade. E sim, às vezes pensei nisso, Raymond explicou a ela com um olhar inflexível e olhos claros. E? Ela perguntou em um tom bastante indiferente com um leve suspiro de impaciência. Não o fiz porque acreditava que por pior que fosse, tinha que ser feito por uma causa maior.
Do ponto de vista prático, a vida de uma criança não vale mais que a de um adulto, nem a de um humano de um demi-humano, afinal, a vida é vida, era meu trabalho acabar com isso, porque era necessário e agora isso é necessário, então, você pode matar esse aqui ou? Ele perguntou com confiança, estendendo a mão como se fosse aceitar o arquivo de volta. Ela fechou-a bruscamente e estreitou os olhos para ele, não haverá problema, você pode marcar a tarefa como concluída, alguma coisa especial que você queira fazer com ele? Ela perguntou sobre seu alvo. Não, não importa se ele morre, desaparece ou algo assim, pode ser melhor se ele desaparecer, mas isso pode ser difícil de administrar. Raymond respondeu enquanto acariciava o queixo. Solution riu e pegou um pedaço de papel. Antes que ele pudesse perguntar o que ela estava fazendo, sua risada se tornou uma gargalhada e o papel se dissolveu em nada. Não para mim. Ela disse docemente. Suponho que não. Ele disse, então eu deixo isso para você. Boa decisão. Ela disse com seu sorriso bizarro e desumano no rosto. Ela largou o arquivo, e para surpresa dele, escorreu pela porta fechada atrás dela enquanto recuava. Quando ela saiu, ele refletiu sobre como ela o chamava, um demônio em pele humana. Sim, talvez ela esteja certa, talvez tenhamos nos enganado sobre nossa decência todo esse tempo, ou talvez a única maneira de fazer um mundo decente seja primeiro sendo um demônio. Ele contemplou enquanto saía de seu escritório e descia o corredor até seu quarto, quando a porta se fechou atrás dele e ele se deitou sob as cobertas da cama, repassando os acontecimentos de sua vida desde a primeira missão até os dias atuais. Afinal, somos todos apenas demônios com uma pele diferente? Bem, se for assim, posso muito bem ser bom em ser eu mesmo, ele pensou consigo mesmo, e apesar da expectativa perturbada de que dormiria pouco, adormeceu com um sorriso satisfeito no rosto. O manto da noite era um aliado, e Solution cumpriu fielmente seus ditames, deslizando de sombra em sombra até chegar à lateral da casa. Escalar a parede foi fácil para Slime, o enorme edifício era feito de pedra tosca, então tudo o que ela precisava fazer era usar os apoios naturais para mãos e pés que forneciam a ágil empregada. A janela era mais complicada, estava trancada por dentro, ela deixou a mão ficar líquida e deslizar para dentro da fresta, estendendo o braço, girou a trava e abriu. A janela, ela ouviu atentamente, não havia ninguém por perto, esta sala estava vazia, ela foi até a parede próxima e encostou o ouvido nela. Ronco? Ela disse suavemente, bons sonhos para sempre. Ela riu um pouco, e tirando o vestido e colocando-o com reverência no seu espaço interno, ela abriu caminho pelas menores passagens da parede, chegando ao outro lado. O quarto era grande, o que você esperaria de riqueza? Ela olhou em volta com uma curiosidade passageira. A arte poderia ter sido a melhor ou a pior, mas parecia ser de glorificação humana, com soldados da teocracia sendo mostrados pisoteando o pescoço de um demi-humano. Então tudo que ela pôde fazer foi bufar de desprezo. Ela se aproximou para tocar a pintura. Eu deveria dissolver isso também, tal lixo. Então ela retirou a mão, apesar do que disse, não deixe nenhuma evidência. Ela lembrou a si mesma e foi até a cabeceira de seu alvo. Ela subiu nele e montou em seu alvo. Ele acordou e se viu olhando para seus seios fartos e seu sorriso sedutor. Você é um sortudo. Ela disse a ele enquanto colocava 2 dedos sobre seus lábios para acalmar sua tentativa de falar. Você gostaria de estar dentro de mim, meu jovem? Jovem e poderoso senhor? Ela perguntou sombriamente enquanto seu rosto coberto de sombras a disfarçava. Ela pegou a mão dele e colocou-a no seio, deixando-o sentir sua carne macia. Lauren não conseguia acreditar no que estava vendo quando acordou. Tinha uma mulher em cima dele. Ele tentou falar alguma coisa. Os dedos dela cobriram seus lábios, e então a outra mão pegou a dele e começou a movê-la sobre sua pele. Qual das minhas criadas é esta, ou é um dos meus elfos? Não consigo ver o rosto dela, só, espere, o que ela disse. Seus pensamentos eram frenéticos, excitados, emocionados, confusos e dispersos. Ele não conseguia falar. Ela tirou os dedos dos lábios dele e começou a esfregar contra ele. Esta não é a sua língua aqui embaixo, é? Ela perguntou provocando-o sedutoramente enquanto suas mãos se moviam para explorá-la por conta própria. Bem, o jovem senhor gostaria de estar dentro desta linda mulher?
Ela perguntou novamente: fale o seu desejo, e veja-o realizado além da sua imaginação. Ela sussurrou enquanto suas mãos acariciavam seu peito e seu rosto. O que estou pensando? É claro que tenho que responder isso. Não importa se eu não vejo o rosto dela, ela não precisa disso de qualquer maneira. Lauren pensou e sorriu com entusiasmo. Sim, sim, eu quero. Ele disse corajosamente. O que seria? Diga, ó ousado senhor do alto. Ela gemeu para ele. Quando ela se apertou com mais força contra ele, ele ofegou. Sim, eu quero estar dentro de você. Perfeito, então concederei seu desejo. Ela disse lascivamente. Lauren ficou emocionado. Quando o rosto dela desceu para beijá-lo, ele contemplou que ele não reconhecia esta, e esse foi seu primeiro ponto de preocupação, foi o único indício de perigo que ele teve, antes que, para seu horror, o rosto dela começasse a derreter e cobri-lo. Ele tentou gritar, mas isso cobriu sua boca, seu nariz, ele tentou puxar a carne derretida, mas o corpo dela engolfou completamente o seu. Sua luta foi reduzida a nada em apenas um momento. Ele tentou gritar, apenas, para sua boca ser preenchida pela substância que compunha o que havia sido uma mulher um momento antes. Ela balançou as pernas para o lado da cama e se levantou. Ela se espreguiçou languidamente e então falou com o prisioneiro que se movia desesperadamente dentro dela: você realizou seu desejo. Ela disse com uma risadinha: e você vai ficar dentro de mim por um bom tempo. Lauren ouviu cada palavra vinda de dentro do monstro que o havia engolfado. Ele tentou se debater, mas não teve saída. Ele estava preso em uma escuridão sem fim. As paredes ao seu redor pareciam impenetráveis, ausentes e infinitamente elásticas, tudo ao mesmo tempo. Ele se debateu em frustração. O que eu fiz? O que é isso? Por que isso está acontecendo comigo? Mamãe! Mamãe! Ele tentou gritar, mas então a dor o atingiu. Sua carne se dissolveu e, embora ele não pudesse ver, ele sentiu: mamãe. Ele gritou mais uma vez na escuridão sem fim, e então não gritou mais, pois sua língua se dissolveu. Não grite, sua voz é irritante. Ela disse para a vítima presa lá dentro. Ela revirou os olhos. Pelo menos você é delicioso. Solution declarou alegremente para a vítima presa lá dentro. Vou continuar provando você até chegar a hora do próximo. Não se preocupe, só vai durar mais 20 horas, eu acho. Ela riu ao senti-lo se debater em agonia e horror dentro de si enquanto contemplava um tormento tão duradouro. Ela então atravessou a parede e tirou o vestido de dentro de si. Ela o colocou de volta, saiu pela janela, usou sua habilidade de slime para fechar e trancar a janela do jeito que estava, e deslizou para a escuridão, de volta à propriedade de Raymond. Com uma expressão de extrema satisfação no rosto, seu único arrependimento era não poder mantê-lo vivo por muito mais tempo, já que precisaria de espaço para o próximo. Quando ela voltou, Nu abriu a porta para ela e a deixou entrar. Você ficou acordada até tarde. Solution disse evasivamente. O rosto da elfa ainda estava vermelho. Desci cedo, tinha muita coisa em mente. Solution ignorou e passou, depois olhou para trás. Um conselho, de um servo para outro. Sim? Nua perguntou. Vocês, elfos, são muito parecidos com os humanos, ficam presos por bobagens. Eu sou uma donzela demônio, obrigada a servir o vencedor em vez de mim. Vocês não são, então, apenas façam o que quiserem e parem de agonizar com isso o tempo todo, e você pode ser muito mais feliz. Solution sorriu enquanto falava, mas seu tom era tão desdenhoso como se ela estivesse fazendo um relatório sobre o tempo do dia. Não que eu me importe nem nada, mas se você não estiver se direcionando, outra pessoa fará isso por você. E pelo que tenho visto, exceto um ou dois, ninguém tem direcionado você para qualquer benefício seu por muito tempo. Nua engoliu em seco e assentiu, por um momento, muito tímida, obrigado pelo conselho. Ela disse e fechou a porta antes de ir embora. Solution não respondeu. Ela subiu direto as escadas até o escritório de Raymond. Como ela esperava, ele ainda estava em sua mesa e escrevendo, ainda trabalhando, pelo que vejo. Ela disse incisivamente. Não, terminei de trabalhar, dormi, agora estou trabalhando de novo. Sou cardeal, não consigo dormir muitas horas seguidas. Você terminou de trabalhar, presumo? Ele perguntou e largou a pena para dar atenção a ela. Está feito. Como eu disse, ele está morto.
desaparecido e nunca será encontrado. Ela respondeu com um sorriso confiante e um olhar pesado para o cardeal. Bom, Raymond disse indiferentemente, ele estava prestes a deixar crescer um pouco de curiosidade e perguntar como ela tinha feito isso, mas, pensando melhor, ele ficou quieto. De alguma forma, não creio que queira realmente saber a resposta a essa pergunta. Ele pensou severamente. Mas, por que fazê-lo desaparecer? Por que não deixar o corpo para ser descoberto? Eu poderia facilmente tê-lo esfaqueado, ou envenenado, ou qualquer outra coisa. Por que isso é melhor? Solution perguntou enquanto se sentava em frente a ele. Ela apoiou os pés na mesa dele e gostou da expressão de leve aborrecimento no rosto dele quando fez isso. Algumas coisas. Primeiro, o menino não deixou sua posição sobre nada publicamente conhecido ainda, mesmo eu não tendo certeza. Imaginei com base em sua personalidade. No entanto, sua mãe era outro assunto. Ela era um oficial do exército do general Boabdil. O general Boabdil é uma espécie de pessoa suave. Você pode dizer que o radicalismo de Dominique nunca agradou a ele. Ele disse enquanto espalhava as mãos sobre a mesa, como se estivesse traçando uma conexão entre uma coisa e outra. Solution balançou a cabeça, nem um pouco. Raymond esfregou o rosto. Ok, vou explicar com mais clareza. Com a morte dela e sua ascensão, qualquer pessoa com algum bom senso ficaria preocupada com a posição do herdeiro, enviar sua mãe para o norte, onde ela morreu. Ao fazê-lo desaparecer, muitas suspeitas recairão sobre a Gant ou sobre Dominique pessoalmente. Poucos conseguem fazer um nobre desaparecer de sua casa no meio da noite. E até onde se sabe, Dominique é o único que poderia ter um motivo. Portanto, mesmo que o garoto possa ter apoiado Dominique, você está contando com a percepção geral de que ele teria seguido o caminho contrário e com as pessoas acusando o cardeal, pelo menos em particular. Ela disse, simplificando um pouco a explicação. Isso. Ele disse secamente. Ok, não importa, só curiosidade. Ela respondeu. Raymond soltou outro suspiro, sentindo que poderia estar fazendo muito isso. A propósito, estaremos expandindo a lista. Expandindo? Ela perguntou em dúvida. Como? Para alguns dos que mais provavelmente causarão problemas mais tarde. Ninguém óbvio. Espero que vocês estejam bem com uma pequena viagem. Dominique tem alguns planos aqui em casa. Não tenho certeza do que ainda, mas as coisas vão ficar feias, mais feio, quero dizer, em pouco tempo. Raymond respondeu. Solution balançou a cabeça, receio ter que recusar. Ele olhou para ela com surpresa. Recusar? Ele perguntou. Sim, meu trabalho é ajudar e proteger você apenas nesta cidade, e remover alvos aqui e em nenhum outro lugar. Se você quiser fazer mais, precisará encontrar ajuda em outro lugar. Talvez meu senhor o fizesse, ofereça mais apoio, mas desaconselho pedir isso quando você já recebeu tanto. Ela disse com naturalidade enquanto cruzava os braços desafiadoramente na frente dela. Droga! Ele disse, terei que ver o que posso fazer. A escritura negra foi recuperada recentemente do Reino Sagrado do Sul, não foi? Eles deveriam estar por perto neste momento, eles não seguiram você antes? Você não consegue fazer com que eles o apoiem? Ela sugeriu com expectativa. Em teoria, sim, na prática, a maior parte da administração apoia Dominique, e as escrituras tendem a seguir um de dois caminhos, fanaticamente leais à teocracia ou, eles desistem. Se somos os melhores da humanidade, a força é mais importante do que qualquer outra coisa, então eles tendem a formar suas próprias opiniões. Posso conquistar alguns por lealdade a mim, mas não contarei com nenhum deles, ele explicou e então, com um suspiro frustrado, pegou um pedaço de papel em branco, mas vale a pena tentar, mas se falhar, você está disposto a pelo menos matar aqueles com quem eu falo, para evitar que eu seja exposto? Ela pensou por um momento. Sim, farei isso, mas não mais. Ela respondeu. Isso basta, agradeço, Lady Solution. Ele atendeu e começou a escrever. Ginedine e Berenice permaneceram extremamente ocupados durante os poucos dias que se seguiram ao encontro na casa de Raymond, a menos que alguém participasse de suas maquinações, sabendo exatamente o que teria sido impossível dizer. Eles tinham servos humanos de lealdade inquestionável indo e voltando das instalações agrícolas fora da cidade.
preparando áreas de produção e fazendas para o apoio da cidade e garantindo que as senzalas fossem adequadamente construídas, bem como que suas instalações de produção pudessem atender à demanda do tempo de guerra, por comida e mercadorias que eles esperavam nunca ter que entregar. Demorou quase uma semana até que pudessem visitá-lo pessoalmente, aparentemente por motivos governamentais, para que não fossem considerados verdadeiros interessados no empreendimento. Então é isso? Ginedine disse com uma voz arrogante enquanto caminhava com a lentidão de sua idade à frente de um grupo de elfos atendentes. O arco acima da entrada da instalação era grande e feito de ferro forjado, e ali havia uma grande placa que dizia "Pense no amanhã". Berenice respondeu com não menos arrogância, igualmente seguida por servos élficos de suas propriedades. Ao lado deles, em ambas as extremidades, havia uma dúzia de humanos cada, os funcionários do serviço burocrático da teocracia Slane. Uma forca na entrada? Um dos humanos disse curiosamente. Um lembrete na entrada. Berenice disse calmamente: estamos fora dos muros aqui, um lembrete vale 100 guardas. Então os líderes da empresa acharam melhor mantê-los na entrada principal. O burocrata bufou em aprovação arrogante, mas desdenhosa. Ele não comentou as chicotadas. Berenice parecia presunçosamente confiante. Posso ser um gênio, eles ficarão pensando nisso o dia todo, ela pensou consigo mesma. Uma exibição tão firme lhes daria a impressão de uma instalação difícil a tal ponto que eles mal perceberiam que os alojamentos eram um pouco melhores do que o normal e que, embora tivesse o número necessário de postos de guarda, o número de guardas não conseguiriam cobrir todos eles. Eles gastaram muito nas paredes, isso foi realmente necessário? Um ministro das Finanças perguntou. Mais uma vez, estamos fora dos muros de Kami Miyako. Qualquer coisa menos, e a esperança pode aumentar. Você daria esperança às feras e facilitaria uma fuga? Perguntou Ginedine, acentuando a sua voz idosa. Insisti para que não poupassem despesas em segurança, dado que investimos muito dinheiro público nestes empréstimos. O ministro das Finanças não manifestou mais objeções. Teria sido indelicado fazê-lo. Ginedine contou com sua estrela da sorte que tais figuras não eram pensadores criativos. As paredes podiam funcionar como um meio de impedir a entrada de intrusões e obscurecer a visão do que acontecia lá dentro. Quantos elfos essas instalações comportarão? Um dos funcionários perguntou com uma voz chorosa e anasalada, comumente associada às pessoas mais baratas. No estágio atual? Berenice perguntou com uma pitada de orgulho. Uma rodada de acenos de cabeça respondeu à sua pergunta. Pelo que lemos, eles deveriam manter mais de 3.000 trabalhadores e 500 guardas cada, um pouco acima do mínimo, mas ao reduzir a alimentação dos trabalhadores e mantê-los sob restrições, eles podem manter a segurança rígida. Berenice respondeu, sua expressão matronal desmentindo suas palavras terríveis. Impressionante. O ministro das Finanças disse pensativo. Eles abrem amanhã, todas as compras armazenadas e retidas serão entregues à tarde. A partir daí, depois de um dia de orientação e instrução, tudo estará a todo vapor. Teremos alimentos e materiais suficientes para abastecer os soldados e civis da teocracia por quilômetros durante a guerra. E isso será feito a um custo mínimo, já que eles precisarão gastar a maior parte do tempo da guerra pagando o empréstimo que os fez iniciar a todo vapor. Ginedine torceu as mãos habilmente e os olhos dos burocratas brilharam ao compreenderem. Entendo, então ou quando eles falirem quando a demanda cair, tudo isso reverterá para o Estado e poderemos vendê-lo para arrecadar dinheiro para a reconstrução, mas enquanto a demanda for maior, eles não ganharão quase nada porque nós receberemos pagamentos do empréstimos de volta, além de receber grandes descontos em alimentos, espadas e assim por diante. O ministro das Finanças riu alegremente, aplaudindo a ideia. Você terá todo o apoio do Departamento Financeiro e Orçamentário. O ministro das Finanças disse com entusiasmo, basta manter os olhos das partes interessadas no lucro que eles acham que obterão. O mesmo vale para o escritório de gestão do DO. Uma mulher mais jovem e de aparência mais dura disse alegremente. DO? Perguntou Berenice, você não é do Departamento de Gerenciamento e Segurança de Escravos? Sim, mas gostamos de ser chamados de Departamento de Ovelhas Orelhudas, é mais engraçado assim. Ela sorriu com as mãos nos quadris e soltou uma risada um tanto sádica.
Ginedine e Berenice entreolharam-se, e depois, recorrendo às suas melhores habilidades de atuação, começaram a rir, junto com o resto dos funcionários.